Caros alunos, bom dia. Eu sou o professor Hélio e esse é o canal Revisão Ciências. Hoje teremos uma aula sobre a febre amarela. Bem, a febre amarela é uma doença que existe há muitas décadas, mas hoje vem preocupando tanto os profissionais da área da saúde quanto a população em geral. A febre amarela é uma doença que tem dois ciclos. O ciclo silvestre, que ocorre nas matas, nas florestas, e o ciclo urbano, que acontece nas cidades. Originalmente, a doença era silvestre e acometia primatas não humanos, o macaco, por exemplo. Macacos picados por fêmeas do mosquito hemagogos, portadoras do vírus causador da febre amarela, desenvolviam a doença e boa parte deles, dos macacos, eram mortos. O mosquito que picasse um macaco infectado poderia levar os vírus desse animal doente para outro animal são, tornando também doente. Nesse ciclo silvestre, o homem ele aparece como um hospedeiro acidental. Ao entrar em áreas de mata, para buscar lenha, para pescar, para caçar, para abrir estradas, etc. O homem, acidentalmente, como disse, ele pode ser picado pelo mosquito hemagogos. Quando isso acontece, o homem pode desenvolver a doença, a febre amarela. Ao retornar para a cidade, ele pode ser picado por um outro inseto, por um outro mosquito, esse adaptado a áreas urbanas, que é o mosquito Aedes aegypti. O mosquito Aedes aegypti também é um vetor da febre amarela, assim como o mosquito hemagogos. Ele pode carregar o vírus causador da doença, transportá-lo de uma pessoa doente para uma pessoa sã, levando mesmo a doença para uma outra pessoa. Na verdade, quem provoca a doença, quem causa a doença é o vírus. Então, assim, acidentalmente, a doença que tem um ciclo silvestre entre macacos, ela pode vir para regiões urbanas. A preocupação atual é muito grande porque esse animal, esse inseto, o Aedes aegypti, que também é vetor de todos os tipos de dengue, da chikungunya e da zika, ele, podendo transmitir a febre amarela, traz muita preocupação, porque é um animal que se espalhou por todas as cidades brasileiras e hoje ele existe em grande quantidade e de forma bem disseminada, bem espalhada. Daí a preocupação atual. A doença ela está erradicada de áreas urbanas há 75 anos. O último caso de uma pessoa que pegou febre amarela em área urbana foi registrado em 1942. Mas como a presença do Aedes aegypti hoje é generalizada nas cidades, a preocupação existe. Bem, aí estão os dois vetores da febre amarela, os dois principais vetores da febre amarela. O mosquito hemagogos é um inseto que vive apenas na mata, na floresta. Normalmente bota ovos, a fêmea bota seus ovos em coleções de água acumulada, coleções pequenas de água acumulada, em troncos de árvores, em ocos de tronco de árvores, em folhas grandes, em frutos grandes pelo chão, de forma que isso acontece, essa reprodução acontece principalmente no período do verão, período chuvoso. Os mosquitos fêmeas, para desenvolver os seus ovos, precisam de sangue, daí procuram mamíferos, primatas que vivam na floresta e que são suas vítimas preferenciais. Acidentalmente, como a gente já disse, elas podem picar humanos que se encontrem na floresta.
O outro vetor é o Aedes aegypti, é um mosquito urbano que se adaptou muito bem às cidades, cujas fêmeas botam seus ovos também em coleções de água parada, mas agora não necessariamente em troncos de árvores, né? Mas em vasilhas plásticas, pneus, quaisquer frascos que possam acumular água de chuva servem de local para que as fêmeas botem ovos que vão se desenvolver em larvas e depois de um tempo tornando mosquitos adultos. Então, os dois vetores da febre amarela são muito parecidos. O hemagogos é um inseto silvestre e o Aedes aegypti um inseto urbano, mas ambos conseguem carregar o vírus causador da febre amarela. A imagem agora desse slide mostra um macaco morto pela febre amarela. Ela foi registrada na cidade de Severínia, no estado de São Paulo, em 24 de 11 de 2016, do ano passado. Bem, quando isso acontece, ou seja, quando alguém encontra um animal morto, é muito importante que os agentes de saúde sejam notificados. É importante ligar para o PSF mais próximo ou para um hospital e comunicar o ocorrido. Agentes de saúde vão ser enviados para aquele lugar, vão pegar esse animal morto e vão ser feitos exames para verificar a causa da morte do macaco. Caso tenha sido por febre amarela, vão ser realizadas várias ações de controle da doença, como vacinação de toda a população que vive ali nas proximidades daquela mata onde o animal se infectou, alerta à população, educação, orientação nas escolas, enfim. Então, é muito importante que essa notificação seja feita ao poder público. E, por outro lado, não faz o menor sentido a população, como a gente às vezes vê em algumas reportagens, a população matar macacos. Na verdade, os macacos não transmitem a doença aos seres humanos. Os macacos são vítimas, são doentes como o ser humano pode ficar. O macaco, ele, pelo contrário, ele sinaliza a presença do vírus numa região. Então, a presença do macaco é muito importante. O próximo slide mostra justamente uma das ações da prefeitura dessa cidade de São Paulo após a verificação de que o macaco encontrado morto tinha sido realmente vítima da febre amarela. Então a área foi isolada, a população alertada, orientada, vacinada, para que esse fato não se torne um surto de febre amarela em humanos. A vacina da febre amarela, a vacina contra a febre amarela, é uma vacina muito eficaz e produzida no Brasil. O Brasil é exportador, inclusive, dessa vacina. Ela tem uma eficácia grande, um risco pequeno, mas alguns cuidados devem ser observados. Primeiramente, a vacina, ela possui o próprio vírus da febre amarela, os próprios vírus da febre amarela enfraquecidos, ou seja, incapazes de reproduzir dentro do nosso corpo e provocar a doença. Mas ocorre que algumas pessoas têm o sistema imunológico, o sistema de defesa do corpo, muito debilitado. Nesses casos, a doença não é recomendada, porque esses vírus que são enfraquecidos, dentro de um organismo debilitado que não vai conseguir produzir anticorpos para combatê-los, eles podem se reproduzir e provocar a doença. Os casos registrados na medicina são muito poucos, mas
de qualquer forma, a vacina é contraindicada para determinada parcela da população. Então, quem pode vacinar e quem não pode vacinar? Não podem vacinar crianças menores de 6 meses, não podem vacinar. A criança até essa idade, ela ainda não tem o seu sistema imunológico totalmente formado. Então, seria perigoso administrar uma vacina nessa parcela da população. Os idosos também, eles podem ter um sistema imunológico fragilizado. Não quer dizer que todos tenham. Na verdade, muitos idosos acima de 60 anos têm uma saúde muito boa e podem vacinar, mas isso só é possível com um pedido médico, com uma avaliação médica anterior. Pessoas também que se encontram em tratamentos de saúde que baixam sua imunidade, né? Não podem vacinar. Por exemplo, pessoas que fazem quimioterapia, pessoas que têm câncer e passam por tratamento de quimioterapia. A quimioterapia diminui a quantidade de glóbulos brancos, de leucócitos no sangue, que são as células responsáveis por produzir anticorpos. E isso não vai acontecer com a intensidade necessária e as pessoas podem correr risco tomando essa vacina. E por fim, também não devem ser vacinadas as mulheres grávidas e lactantes. As mulheres grávidas, porque os vírus da vacina poderiam passar pelo cordão umbilical para o feto, que não tem imunidade, como já dissemos. O seu sistema imunológico está em formação. As mulheres lactantes, ou seja, as mulheres que estão amamentando os seus filhos, também não devem tomar a vacina, porque da mesma forma, através do leite materno, os vírus poderiam passar para a criança. Então, não há motivo, na verdade, para desespero, para tanta preocupação da população. Basta ficar atento aos noticiários. Caso a pessoa viva próxima a uma região de ocorrência da febre amarela, onde tenham sido encontrados macacos mortos e constatada a morte pela doença, ou pessoas que adquiriram a febre amarela nessa região, é ideal que as pessoas se vacinem. Alguém que não more numa região onde ocorre febre amarela, mas que vai viajar para outra área onde a doença já foi constatada recentemente, essas pessoas também devem vacinar. Na verdade, bastam 2 doses ao longo da vida para que as pessoas fiquem protegidas definitivamente. Então, quem já tomou uma dose, basta tomar uma segunda dose. É importante levar o cartão de vacinação no posto de saúde para que os profissionais de saúde coloquem o cartão em dia. Porque, na verdade, às vezes, outras vacinas que deveriam ter sido tomadas pela pessoa não foram, e aí aproveita-se esse momento para fazer essa atualização, ok? Espero que tenha ajudado. Até a próxima. Um abraço.